Quando a gente fala de cobiça, o que a gente vai pensar? Geralmente a gente lembra dos 10 mandamentos, né? Então não cobiça a mulher do próximo, ou seja, não queira ter a mulher do próximo. Só que, irmãos, cobiça é muito além disso. Cobiça é o desejo ardente de possuir coisas. E é interessante que, se Jesus alertou a gente, é porque a gente ia ter. Pegou? Se Jesus alertou a gente sobre a cobiça, é porque a gente ela ia se esconder, ela ia se maquiar. Dentro de nós a gente nem ia perceber que a gente era alguém que tem cobiça. Glória a Deus. Por que é importante falar sobre isso, irmão? Irmão, 90% das decisões, vou falar 90 para sobrar 10, para sobrar o dízimo, tá? Vou falar 90 para não falar 100. Quando a gente fala para um filho assim, que faculdade você quer fazer? O que você está impulsionando o filho? A dizer, vamos fazer o que ganha dinheiro ou vamos fazer o que cumpre um propósito? Quando você fala assim, eu não vou ter filho, por quê? Porque gasta muito. Quem que está comandando a decisão? Está comigo ainda? Amém, igreja? Então, se a minha decisão na faculdade é para ganhar dinheiro, se a minha profissão é para ganhar dinheiro, se as minhas decisões são pautadas no dinheiro ou não, então, irmão, então algo de errado não está certo, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, eu queria entrar agora, já que eu falei um pouquinho sobre o quão importante é, o porquê da gente falar sobre isso, eu queria falar sobre 6 coisas que Jesus fala do dinheiro. E quem dera, né, saber que Jesus fala tanto assim do dinheiro. Mas a primeira coisa que ele fala do dinheiro, do mal que o dinheiro faz na nossa vida, está lá em Mateus 13, 22, você não precisa abrir, se você tiver a oportunidade de anotar, você anota aí no seu celular, anota aí no seu caderno, bloco de anotação, enfim. Em Mateus 13, 22, ele vai falar do dinheiro, anote isso aí, tá? Que ele é um sufocador, que ele nos sufoca. É tão sério isso, porque na parábola do semeador, quando Jesus começa a falar na parábola do semeador, uma das terras, vocês sabem, né, da parábola do semeador. O semeador sai a semear, vai lançando a palavra, vai pregando a palavra vai caindo em várias terras diferentes. A palavra vai caindo em várias terras diferentes, e aí ele vai dizendo as terras infrutíferas, as terras onde a palavra não traz fruto. Você está comigo? Amém? Então a palavra está sendo semeada aqui, quinta, domingo, sem contar as outras oportunidades que a gente tem, mas a palavra está sendo semeada. E por que ela não produz fruto? A parábola do semeador vai dizer por que ela não produz fruto na nossa vida. Mas quando ela fala do dinheiro, ela vai falar daquelas palavras que caiu numa terra e ela cresceu no meio dos espinhos. E aí Jesus explica o que são os espinhos. Ele diz assim: a semente que foi semeada entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Minha pergunta para você é: quando vira o mês, quando está chegando o dia do aluguel, quando está chegando o dia da parcela do carro, o que passa na nossa cabeça? Será que vem? Será que vai ter? Será que não vai ter? Meu Deus, como vai ser? Eu vou ter que fazer hora extra, eu vou ter que ganhar novo cliente, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo. Sabe o que isso está causando? Preocupação excessiva. E sabe o que ela está dizendo? O que está acontecendo? Matando a palavra no nosso coração. Matando a palavra no nosso coração. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu fico preocupado, por exemplo, com o meu amanhã, eu digo assim: eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. O que a gente está falando? Eu preciso deixar o quê? Na maioria das vezes a gente está dizendo: meu Deus, eu preciso deixar alguma coisa, eu preciso deixar uma casa, eu preciso deixar um carro, eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo. Cuidado que você pode deixar tudo isso para o filho pródigo. Quem está comigo aí? A gente pode deixar tudo isso para um filho pródigo. Então, irmão, nós vamos entender mais para frente aqui. Eu não estou dizendo então que você deve amanhã deitar, dormir até meio-dia e fique em paz, não precisa trabalhar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o dinheiro tem o poder de causar em nós preocupação excessiva a ponto de matar a palavra de Deus e deixar que ela produza fruto na nossa vida. Amém?
Isso que Jesus nos alertou quando ele falou o sufocador. Então os espinhos sufocam. A segunda coisa que ele diz, está lá em Lucas 12, do 24. O preocupado. Outra coisa que o dinheiro traz, preocupação. Eu falei aqui que ele sufoca, que ele traz preocupação. E olha só. Preocupação quanto ao que comer, beber e vestir. E eu vou acrescentar aqui, moradia. Então qual que é a preocupação que a gente fica? O que comer, o que beber, né? E aí, Jesus diz assim, olha, quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Irmãos, olha que terrível essa palavra. Jesus está falando assim, vocês estão preocupados com coisas que vocês não deveriam se preocupar. Agora, tudo bem, eu quero falar para vocês, Jesus alerta ao povo dizendo, não andem preocupados com o que comer, vestir. Eu quero trazer para o dia de hoje com o aluguel, com a parcela do carro. A parcela do carro é um problema, irmão. Às vezes a gente compra o que não aguenta. Aí depois quer jogar na conta de Jesus. Fecha aspas. Mas Jesus está falando dessas preocupações. E eu quero dizer para você, qual foi a solução que ele trouxe para o preocupado? A solução que ele trouxe foi assim, viu? Você está preocupado demais, tenha tempo com a família, vai passear um pouquinho. Você está preocupado demais, para um pouquinho, vai assistir um pouquinho de Netflix aí, relaxa, meu irmão, você está muito preocupado. Você está muito preocupado, não fique guardando dinheiro, comece a desfrutar. Você anda muito preocupado e guarda muito, você está sendo dominado aí por essa preocupação. Irmão, eu quero que você dobre a sua atenção aqui, porque Jesus deu a solução, sabe? Comer, beber e vestir, quem que não se preocupa com isso? A gente diz que a gente trabalha para isso, mas a solução de Jesus para isso foi totalmente oposta ao que a gente está acostumado, porque a solução de Jesus, para a gente tirar essa preocupação foi, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele não falou só, não se preocupe e pronto, durma bem. A solução para essa preocupação ir embora, irmão, é a gente se preocupar e se colocar em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida. Amém? Amém, igreja? Aleluia! E aí ele diz que tudo mais ele vai acrescentar. Agora nós precisamos, é claro, tomar um cuidado, né? Que às vezes a gente acha que ele vai acrescentar, e a gente acha que ele vai acrescentar e pede para ele acrescentar um outro falso Deus. Quem entendeu o que eu falei aqui? Não é isso, irmão. Ele vai suprir toda a nossa necessidade quando a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Senão sempre a preocupação vai andar em primeiro lugar. Você está comigo aí? Amém, irmão? Então, em primeiro lugar, o dinheiro sufoca. Segunda preocupação que Jesus, segunda advertência que ele deu, é que o dinheiro traz preocupação exagerada. Terceira preocupação, terceira advertência, é que o dinheiro nos cega. Isso aqui eu queria chamar a sua atenção. O dinheiro nos cega. E é por isso que ele fala, né? Cuidado com a cobiça. Irmão, imagina assim, se alguém está em prostituição, será que ele fala assim, será que isso é prostituição? Ou se ele estiver em adultério, será que ele diz, será que isso é adultério? Mas a cobiça entra sem a gente perceber. Então Jesus está querendo nos alertar, dizendo assim, cuidado, que o dinheiro vai te cegar. Onde que a gente vê essa cegueira? Na parábola do rico e Lázaro. Nós vemos ali um homem cego. Quem era o cego? O homem rico, o homem rico. E tinha quem na porta dele? O mendigo, Lázaro. Quem não conhece a história, eu vou dar uma narrada aqui rapidinho. Então todos os dias esse mendigo ficava na porta do rico, e o rico oferecia os seus banquetes ali, e o pobre, o Lázaro que estava ali, o mendigo que estava ali, ele se alimentava das migalhas, daquilo que sobrava, daquilo que caía da mesa. E interessante que os dois morrem, o rico morre, Lázaro morre, cada um vai para um lugar, um vai para o inferno, o outro vai para o seio de Abraão. Agora, irmão, entenda aqui, Lázaro não foi para o seio de Abraão só porque ele era um mendigo, e o rico não foi para o inferno só porque ele era rico. Você vai entender o entendimento que nós estamos construindo aqui. O rico foi para o inferno por conta da cegueira que o dinheiro causou na vida dele, para todas as outras coisas.
para todas as outras coisas. Sabe, esse rico aqui, o que me chama a atenção na Bíblia, é que não diz que ele é um rico que roubava, não diz que ele é um rico que ganhou dinheiro indevidamente, não diz que ele é um rico, irmão, só diz que ele é um rico cego. Não diz que ele ganhou o seu dinheiro defraudando ninguém. Ele era rico, só isso. E se ele fosse um ladrão, a Bíblia ia narrar, ele era um rico ladrão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas esse rico, irmão, ele, entenda aqui o que eu quero falar, esse cara era um cara, aos olhos de hoje, bem sucedido. Porque quando você vai pesquisar lá no Google, bem sucedido, quem que vai aparecer lá? Pessoas que têm muito. Amém? É isso que vai aparecer na pesquisa do Google lá. Então, se fosse pesquisar naquele tempo, ia aparecer esse homem aqui, esse rico, que eu não sei o nome dele. Mas chama muito a minha atenção o fato da Bíblia não dizer que ele ganhou dinheiro indevidamente. E agora, como é que ele acaba parando no inferno? Irmão, entenda aqui que esse texto não é para aliviar até mesmo o nosso trabalho, amém? Não é isso. Então eu tenho que ser um mendigo para ir para o céu? Calma aí. A Bíblia está dizendo desse rico, e na verdade o cerne da mensagem, se você ler mais para frente, o que acontece com eles? O rico diz assim: olha, manda alguém avisar os meus irmãos que estão lá. Pega aí comigo, irmão. O rico está lá no inferno, e ele começa a falar para o Abraão lá do outro lado, que está junto com Lázaro. Ele fala assim: olha, eu tenho 5 irmãos lá, manda alguém avisar eles que eles estão cegos, e que o que eles estão acumulando não vai levar eles a nada na eternidade. E aí o que é a resposta de Abraão para ele? Diz assim: olha, eles não ouviram Moisés e nem os profetas. Mesmo que o Lázaro ressuscite aqui dos mortos e vá lá anunciar, eles não vão ouvir. Entenda aqui o que eu estou dizendo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que nós temos hoje mais revelação do que os profetas tiveram? Mais revelação do que Moisés teve? Deixa eu dizer uma coisa para você: quem que disciplinou a gente? Quem que educou a gente? Quem que pregou para a gente? O próprio Deus encarnado veio em terra e anunciou o evangelho para nós. Eu quero te dizer que eu e você temos muito mais revelação. E olha o perigo da cegueira que nós estamos correndo. Olha o perigo da cegueira que nós estamos correndo. O que acontece é que hoje o dinheiro também pode nos cegar e trazer para nós um status de bem-sucedido, uma ideia de que eu estou bem-sucedido, e para isso às vezes eu até procuro Jesus para que Ele me dê dinheiro, eu até procuro Jesus para que Ele me, entre aspas, me prospere, eu até procuro Jesus para que o meu trabalho dê certo. Irmão, nós não podemos inverter as coisas. Se nós não buscar o reino em primeiro lugar e buscar Jesus como um facilitador para as outras coisas, nós vamos nos decepcionar. Amém? Glória a Deus. A outra advertência que Jesus faz sobre o dinheiro, ele diz assim que o dinheiro é o nosso chefe, às vezes. É o nosso chefe. E isso eu queria falar com você sobre uma parábola que está em Lucas 16 e o versículo 13. E interessante que essa parábola, o título dela é O Administrador Infiel. O que acontece aqui? Tem um cara que administra lá a fazenda, e ele começa a cobrar juros abusivos dos devedores do patrão dele. Amém? Amém, igreja? Está comigo aí? Ele começa a cobrar juros abusivos dos camaradas. E aí, o que o patrão fala para ele? Fala: ó, descobri que você anda fazendo coisa errada aí. Presta conta de tudo que você está fazendo. Presta conta de tudo que você está fazendo. Aí o que acontece? Ele corre e começa a procurar credor por credor. E fala assim: quanto você deve? O cara fala: devo 100, não, marca aí que você deve 50. Porque 50 era juro abusivo, e o juro abusivo ia para ele. Está comigo até aí? Amém? O juro abusivo ia para ele. Aí ele vai para o outro: quanto você deve? 80, não, escreve aí que você deve 70. E começa a fazer esse perdão de dívida ali, começa a fazer essa jogada. Por quê?
porque ele se vê numa enrascada. Agora, o patrão dele chega a elogiar ele pela esperteza dele. Agora, eu quero que você entenda isso aqui que eu vou dizer. Na lei, não se deveria cobrar juro de ninguém. Amém? Leia o Reino de Ponta Cabeça que você vai entender isso. Só que os fariseus que tomavam conta da lei, acharam um jeitinho de colocar juros na galera. Acharam um jeitinho, porque eles também eram cheios da grana, de colocar juros na galera. E aí o que esse administrador faz quando ele começa a perdoar todo o juro dessa galera? Ele pratica justiça, ele coloca o emprego em risco, e sabe o que pode acontecer? Toda a galera que ele perdoa a dívida sabe que ele está fazendo, que ele tinha feito coisa errada. Sabe qual é o risco que esse administrador correu? O risco de ficar desempregado, o risco de ninguém aceitar mais ele, o risco de ninguém querer empregar ele. Mas ele fez uma coisa, ele manifestou o reino de Deus no perdão de dívidas que ele estava fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, o reino de Deus sempre vai colocar eu e você em risco. O reino de Deus sempre vai colocar eu e você de repente numa posição de, viu, o seu status agora vai embora, viu, agora a sua mordomia aqui vai embora, agora tudo que você está fazendo aqui vai embora. Você está comigo até aí? Aleluia, aleluia. E é interessante que ele continua aqui, e no versículo 13, ele diz assim, Jesus diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ele vai odiar um e amar o outro. Ele vai amar um e desprezar o outro. Quando esse administrador diz assim, olha, eu não quero saber do dinheiro agora, eu cobrei, tudo bem, eu enganei, eu trapaceei, tudo veio para o meu bolso, mas agora eu estou disposto a abrir mão disso aqui. Eu estou disposto a abrir mão disso aqui, e ele não é mais o meu chefe, o dinheiro não é mais o meu chefe. Agora mesmo que eu vá para a rua da amargura, eu vou ter que fazer o que Deus manda, e não cobrar o juros sequer que os fariseus determinaram. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, e esse servir que Jesus fala aqui, é semelhante a alguém que serve um rei, a um mordomo servindo o rei. Ele diz, você não pode servir a dois. Interessante que Jesus não fala você não pode servir a Deus e a sexualidade, você não pode servir a Deus e a outras coisas. Ele fala, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele literalmente coloca o dinheiro como um outro falso Deus na nossa vida. Você está comigo aí? Amém? Mais um alerta de Jesus sobre o dinheiro. Destruidor. Esse aqui é forte, irmão. Destruidor, anota aí. E essa palavra do destruidor está lá em Lucas 12, lá em Lucas no capítulo 12, o versículo 13, depois se você tiver um tempo na sua casa, leia Lucas 11, 12, você vai ver Jesus falando muita coisa sobre esse falso Deus aqui. E o que acontece aqui? Um irmão chega para Jesus e fala assim, ó Jesus, estou com um problema lá, meu irmão não quer dividir a herança, está um negócio complicado lá em casa e tal. E aí o que Jesus vê nele? Irmão, Jesus já olha nele e vê ganância nele, porque é o seguinte, eu sempre vou falar desse livro, irmão, mas quem leu o Reino de Ponta Cabeça vai entender que a terra, a cada 50 anos ela voltava para o antigo dono. Então ninguém era dono da terra, e Deus, quando deu essa ordem, ele disse, porque a terra é minha. Pegou? Só que, detalhe, nunca fizeram isso, nunca a terra voltou para outro. Nunca se perdoou a dívida como devia ser perdoado, nunca libertou os escravos como deveria ser liberto, como o jubileu mandava, nunca teve o descanso da terra que deveria ter, como Jesus mandava. Ou seja, o povo não aprendeu a descansar em Deus. Amém, igreja? E aí Jesus olha para esse cara, chegando e dizendo para ele assim, meu irmão não quer dividir a herança. Eu imagino Jesus olhando para ele e falando assim, e você não quer praticar o jubileu? Quem entendeu o que eu falei aqui? Um estava preocupado com aquilo que era dele, e Jesus estava dizendo, na verdade não é seu, é o que a Bruna falou aqui, não é nosso, não tem que a gente devolve, tudo é dele. Amém, igreja? Amém. E aí quando ele continua ali, quando esse cara chega a falar para Jesus, que o irmão não quer dividir a herança, ele coloca Jesus ali para
juiz, Jesus fala, viu, eu não sou juiz de vocês. E ele conta uma parábola. E a parábola que Jesus conta é de um cara que tem uma colheita monster. Pensa no seu trabalho aí. Pensa no seu trabalho. E aí ele tem uma colheita exorbitante. E na colheita exorbitante que ele não tem nem lugar para guardar as coisas. Vem comigo aqui, irmão, para você entender. E aí o que ele pensa? Pense no seu trabalho agora, tá? O que ele pensa? Eu vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores. Porque agora Deus me deu vitória. O que a gente ia fazer se a gente tivesse um boom de vendas? Se a gente tivesse um boom no nosso negócio? Se a gente tivesse, pensa naquilo que você faz, e foi o ano do melhor faturamento teu. Foi o ano onde quem é CLT aí, ele teve os maiores aumentos, bonificações, distribuição de lucro. Foi o ano em que a Conal pagou melhor, o Renan teve promoção e tal. Foi o ano onde a Flex colocou o Sérgio agora na cabeceira, e o Sérgio agora começou no Nubank, cartãozão sem limite, preto. Foi o ano em que ele falou, meu Deus, e agora? Foi o ano em que chegou tanto cliente na Shalom que eu tive que contratar 10 funcionários. Vai dando glória aí comigo, irmão. Ó, foi o ano em que o Paulinho teve que abrir salão em tudo que é lugar de Sorocaba. Caiu tudo os cabelos do Claudino, porque ele nunca viu tanto orçamento daquele jeito. Nunca viu tanto orçamento daquele jeito. E foi aquele ano, irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Foi o ano em que a Casa Clean começou, aluga um ponto aqui, aluga outro. O Gustavo teve que correr, comprar caminhonete, caminhão, ônibus, para levar a galera para o trabalho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? É isso que aconteceu com esse homem. E agora eu quero dizer, o que tem de errado com ele? Também não disse que ele roubou, disse que a colheita dele foi boa. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, de repente, no final aqui, você vai entender por que Deus não coloca muita coisa na nossa mão. E aí o que aconteceu com esse cara? Ele falou, agora eu vou construir outros celeiros para poder guardar, porque isso aqui, não, os celeiros que eu tenho nem dá para guardar o que eu colhi. Irmãos, olha aqui, e aí ele disse assim, eu vou dizer para minha alma, eu tenho que ler isso aqui agora. Eu estou sem fundo. Vai, Paulinho, pode deixar Deus usar aí. Deixa eu achar aqui. Ô Jesus. Então direi à minha alma, você tem um depósito de muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Irmão, fala a verdade, o que eu e você iríamos dizer se nós estivéssemos na situação desse cara aqui? Galera da Éfeso, prepare que agora o churrasco é de picanha, hein? Vocês vão para minha casa e chega desse negócio de cada um levar quilinho, não, tudo por conta do PR. E é picanha, e é linguiça daquelas diferentes lá, e tem queijo, irmão, o churrasco que tem queijo, hoje é churrasco de rico. Meu Deus, eu amo aqueles queijinhos lá, mas é caro demais, não dá. Mas agora vai ter, porque o faturamento foi tão bom. Samuel teve que contratar a galera. Imagina, gente, é muita coisa que está acontecendo aqui. Deus está prosperando, está bombando o negócio. E aí a gente diz para a minha alma, agora comemos, bebemos e vamos deleitar, porque o celeiro está cheio para muitos anos. Quer que eu deixe você mais feliz? Todo o pagamento desses mistérios que eu falei foi pago antecipado, caiu na sua conta antecipado. Sabe aquelas propagandas do YouTube assim? Você nunca investiu, vem para o Nubank, vem para não sei o quê. Aí você começa a olhar, meu Deus, vou ter que aprender a investir agora, porque nunca entrou uma quantia dessa na minha conta. Você está entendendo? Qual era a situação desse homem? Você está entendendo? Ele diz, agora eu tenho para muito tempo. Eu quero dizer, irmãos, quando eu falei ali atrás um pouquinho, o que a gente quer deixar para os nossos filhos? Será que a gente também não está guardando os celeiros para dizer, olha, agora os meus filhos vão ter? Ele falou, agora você tem para o resto da sua vida. Isso na cabeça da mentalidade de hoje é sucesso. Na mentalidade do reino de ponta cabeça, Jesus diz que esse homem é tolo. Mas como assim? Como assim esse homem é tolo? Você está comigo? Como assim esse homem é tolo?
também não ganhou roubando e foi... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar na situação dele. Para você colher, você precisa... E para plantar você precisa de semente. Quando você pega o celeiro, constrói o celeiro e põe tudo lá, você acabou com a semente. Você não continua o processo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus chama ele de tolo e diz assim: hoje vão pedir a sua alma e o que você tem para apresentar a Deus. Jesus diz para ele: você é louco, você deixou o dinheiro te governar. Você é tolo, você deixou o dinheiro te governar. Você percebe o cuidado que a gente precisa ter, irmão? Porque esse Deus falso, facinho, ele domina a nossa vida. Você entendeu aqui o destruidor? Então aquilo que muitos vão chamar de bênção, aquilo que muitos vão chamar de prosperidade, aquilo que muitos vão chamar de sucesso, Jesus está dizendo aqui: loucura. Pastor, mas então não pode ganhar dinheiro? Isso é assunto para domingo que vem. Você vai entender quem tem bastante dinheiro e faz o reino de Deus, que move o reino de Deus. Você vai entender como é que é. Glória a Deus até aí. Hoje nós só estamos falando aqui dos alertas que Jesus falou sobre o dinheiro, as advertências que ele deu, amém? A outra advertência que ele diz é que o dinheiro é maldição. Mas como assim, Jesus? Como assim? Isso aqui eu preciso ler com você. De repente você vai embora hoje pensando, arquitetando e falando: eu estou numa enrascada e eu quero falar, nós estamos mesmo. Mas semana que vem nós vamos esclarecer isso aqui. Você vai entender que você pode ter muito dinheiro e que Jesus quer colocar muito dinheiro na sua mão. Só que não para você fazer como esse homem fez. Você já vai entender semana que vem. Amém, irmãos? Mas hoje a sexta advertência que ele faz no reino de ponta cabeça é maldição. E está em Lucas 6, no versículo 20. Cara, isso aqui é demais. Isso aqui é de ponta cabeça demais. Olha o que Jesus diz assim: olha o reino de ponta cabeça como é que funciona. Olha o reino de Jesus como é que funciona. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Aí ele diz lá no versículo 24: ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a recompensa. Jesus está colocando lá numa enrascada aqui, Paulinho. Jesus está deixando a gente aqui apertado. Ai dos pobres. Aí ele continua. Olha só o versículo 21. Bem-aventurados que têm fome, porque serão saciados. Será que os ricos têm fome, irmão? E eu não estou falando de uma fome de barriga cheia, tá? Aí ele diz: ai de vocês que agora estão fartos. Lembra do cara que guardou no celeiro? Descansa, coma bem, viva bem, agora você tem sustento para muitos anos. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Irmão, Jesus está deixando a gente numa situação aqui que vai ficar bom para domingo que vem. Terra, amém? Aí olha só o que ele continua, no reino de ponta cabeça, olha só: bem-aventurados vocês que choram. Quem que estava chorando na porta do rico? Lázaro. Ai de vocês que choram, porque vocês vão rir. Aí ele diz: ai de vocês que estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Você vai domingo que vem, mas deixa eu falar um negócio para você. Eu vi a galera do iHop, F-Hop, né, aqui de Florianópolis, comentando de quando eles começaram a interceder e a clamar pelos pecados da Inglaterra, quando eles estavam na Inglaterra. Aí eu quero perguntar para você: o que eles tinham que clamar pela Inglaterra, gente? Sabe o que eu e você vamos aprender ainda em nome de Jesus? É que o pecado é nosso. Então a gente tem que estender a bandeira do Brasil aqui e pedir para que a nação brasileira se arrependa dos seus pecados, porque o pecado é nosso.
Então, se a gente está rindo demais, é porque a gente não entendeu como o Brasil está e quão de avivamento o Brasil precisa. Você está entendendo? E é por isso que ele fala: ai de vocês que estão dando risada, vocês não percebem nada, mas vocês que choram, vocês que clamam, vocês que entendem o lugar onde eu coloquei vocês, de profeta, de intercessor, vocês serão consolados. Ei, aleluia! Irmão, a gente está vivendo muito esse mundinho aqui. A gente está buscando demais as coisas aqui, a gente está se confortando demais com as coisas daqui. Ai de vocês que estão rindo, mas felizes são vocês os que choram. Aí olha só, Jesus diz assim: bem-aventurados quando injuriarem, difamarem, excluírem o nome de vocês. E ele está dizendo isso: bem-aventurado vocês quando vocês são perseguidos e tal. Irmãos, isso aqui é por causa do nome de Jesus. Amém? Porque às vezes a gente é perseguido porque a gente fala mal dos outros, aí todo mundo persegue a gente fala: estou sendo perseguido, Jesus falou que eu sou feliz. Não, irmão, calma aí, cada coisa no seu lugar. Amém? Ele está dizendo aqui: bem-aventurado quando falarem que você está louco. Irmãos, quando eu vim aqui para Sorocaba, eu não aguentava ir para Taquarituba. Por quê? Porque cada vez que chegava lá, Paulinho, na roda de amigos era: cara, você está louco, meu, seu escritório é aqui, seus clientes são daqui, sua família é daqui, o que você está fazendo em Sorocaba? Você é louco, cara, para com esse negócio, meu, vamos viver a realidade. Sabe aquele negócio? Você está muito assim com a religião. Quem já ouviu isso? Você tá, viu? Maneira aí, vem pra cá. E se eu falar para você que foi vida fácil, irmão, foi não. Então ele está dizendo assim: quando começarem a te perseguir, quando começarem a falar mal de você, quando começarem a injuriar você, quando começarem a perseguir, difamar, falar o teu nome, disso, daquilo, por causa do meu nome, fiquem felizes, porque foi assim que aconteceu com os profetas, foi assim que aconteceu com os discípulos, foi assim que vai acontecer com aqueles que ficarem fiéis até o final. E se nós tivermos que passar pela grande tribulação, vai ser assim com aqueles que passarem na grande tribulação. Amém? Mas não, irmão, a gente quer só vida boa, que vida boa, que vida boa. Não, glória a Deus, glória a Deus. Aí ele diz assim: ai de vocês quando todos os elogiarem. Pergunta que eu recebi esses dias foi assim: pastor, como é que você fica quando alguém chega para você? E é mais ou menos assim. Imagina o Paulinho pregou aqui quinta-feira, e que palavra, né, gente? Tá todo mundo seguindo a nuvem. Ó, chique. Todo mundo reviveu a Aline Barros, só para mim, vento do Espírito. E aí a galera chega: Paulinho, que palavra, meu pá, você foi o cara hoje e tal. Cara, isso é bom pra gente, é bom para testificar tudo que o Espírito falou. Mas se a gente não tiver o coração em Deus, começa a idolatria do ministério, começa o eu querer gritar. E aí Jesus fala assim: ó, cuidado quando começarem a elogiar vocês, porque vocês já receberam a recompensa aqui. Ou seja, quem não está sofrendo nenhum tipo de perseguição por causa do nome de Jesus, eu não sei se teve um encontro com ele ainda. Porque, irmão, deixa eu falar para você, aquele que tem um encontro com Jesus, ele está lascado, meu irmão, ele perde a vida, ele morreu, ele não vive mais, a casa não é dele, o carro não é dele, a vida não é dele, a vida é de Jesus. Ele já não vive no padrão desse mundo, ele já não vive um padrão de sucesso pelo Google, ele vive um padrão de sucesso segundo o reino de Deus. Ele já não quer ficar só sorrindo à toa, não, ele quer olhar para a palavra e dizer: Jesus, qual é o próximo passo? E deixa eu dizer, quando você começar a perguntar para Jesus qual é o próximo passo, ele vai mostrar. E se você perguntar o que você quer, ele vai mostrar. E aí você perde a sua vida, irmão. Então, se está tudo muito sossegado, começa a mover aí, que de repente a nuvem está movendo e você está parado. Aliás, algo que me chamou a atenção. Vou pregar da nuvem. Vou falar da nuvem aqui, Paulinho. O que me chama a atenção é que a galera levantava o acampamento
preparava a morada. Eu imagino eles até colhendo alguns frutos ali, se acostumando com o lugar. Estava tudo tranquilo, tudo vida boa, tudo favorável, tudo na bênção ali. E de repente, irmão, aquele lugar de comodismo, ele é chacoalhado. Por quê? Porque a nuvem moveu. Nós precisamos começar a olhar para o que Deus está movendo e não para o que o nosso umbigo está movendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia! E às vezes, irmão, essa idolatria desse Deus falso chamado dinheiro, coloca a gente em umas preocupações, em umas atividades que não é o que o Senhor está querendo. Você vai entender semana que vem como é que nós devemos trabalhar e manifestar o reino de Deus, e ganhar bastante dinheiro para mover o reino de Deus, mas nós não vamos ser escravo dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia, aleluia. Irmão, se prepara para começar a sair da zona de conforto aí. Se prepara para perder mais sábados, entre aspas, como a gente tem feito. Se prepare, irmão, para começar a acordar de madrugada e ligar para alguém e falar: ó, Deus me incomodou enquanto eu dormia e eu preciso falar com você. Mas sabe por que a gente não tem sonho profético? Sabe por que a gente não tem visão profética? Sabe por que o Senhor não revela os segredos dele? Porque a gente está preocupado demais com amanhã, porque tem que comer, beber, vestir, pagar aluguel, e são os ímpios que se preocupam com essas coisas, irmão. Ei, aleluia! Pastor, o que eu faço? Primeira coisa, irmão, fica de pé. Segunda coisa, fica de pé. Fica de pé mesmo, vai lá. Segunda coisa, irmão, vai para o secreto. E tudo isso que eu li aqui, se você quiser, eu mando o esboço da mensagem no grupo. Eu vou mandar amanhã no WhatsApp da família Éfeso. Eu vou mandar o esboço dessa mensagem para você pegar as 6 advertências que ele faz sobre o dinheiro. E não queira saber como resolver. Isso é assunto para a semana que vem. Hoje a nossa oração é para entender: eu tenho andado desse jeito? Eu tenho tido padrão de sucesso como aquele cara que guardou e estocou? Eu tenho usado padrão de sucesso? Eu tenho ficado preocupado demais com as coisas do mundo? Eu tenho. Hoje a nossa pergunta é essa, e eu quero te dizer: o Espírito Santo pode mostrar para nós. O Espírito Santo pode mostrar para nós. Agora deixa eu falar para você, irmão. Isso aqui é assunto para a semana que vem, mas eu preciso te dizer uma coisa. 2 Coríntios 8:9 diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, vou repetir, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Se Jesus não pagasse, se Jesus se apegasse à sua riqueza, irmãos, nós estaríamos pobres e mortos. Quem está entendendo? Mas ele, já começa a dica aí para a semana que vem, fecha os teus olhos. Ele deixou o esplendor da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, viveu como um de nós, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomando sobre si a forma de servo. Aleluia! Também o Senhor o exaltou soberanamente e o deu um nome acima de todo nome. Irmão, você quer ser bem sucedido? Se humilha. Você quer ser bem sucedido? Seja pobre. Você quer ser bem sucedido e que o Senhor exalte o seu nome? Comece a buscar o reino. Comece a buscar o reino. Só tu és santo. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração, a ti a minha vida, Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Vamos, só tu és santo. Que ele cresça. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E uma coisa vou pedir.
deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou, sim, queremos estar em Ti, Jesus. Ei, todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo, o fogo aos seus. Sim, sim, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus. Derrama do teu fogo. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, e é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. Uou! E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E não há Outro lugar melhor. É aqui. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é Aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Sim, Não há outro sim, lugar melhor. sim, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa. Nós só conseguimos libertar e nos livrar dos ídolos do nosso coração se o Deus de verdade entrar no nosso coração, se amarmos a Ele sobre todas as coisas, se amarmos a Ele sobre todas as coisas. Demandara bachorana la lavandara ye, ora mandara ye la la ye. Nadie la lavará ye la la. Todos os dias da minha vida. Sim, sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Há um lugar de segurança, há um lugar de confiança, há um lugar onde verdadeiramente os desejos do nosso coração são transformados para o desejo do coração de Deus. Há um lugar, e este lugar é no Senhor. É por isso que nós queremos ficar neste lugar, Senhor. É por isso que nós queremos ficar neste lugar todo dia da nossa vida. Sim, Jesus, toda a segurança que eu acho que o mamão me traz, toda a segurança que eu acho que o dinheiro me traz, na verdade ela só é encontrada em Ti, Jesus. Toda a segurança que eu acho
Aleluia, aleluia. É só o Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor, é só na tua presença, Jesus, só descansando em ti. Sim, Espírito Santo, ore agora, irmãos. Ore aquilo que o Senhor ministrou no teu coração, aquilo que o Senhor falou contigo, comece a orar agora. Aquilo que você assimilou dessa palavra, comece a orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos identificar todos esses alertas, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos alertou do perigo do dinheiro. Nós queremos nos libertar disso, Jesus, para que verdadeiramente a nossa preocupação seja em mover o teu reino, Senhor. Para que a nossa preocupação seja a tua preocupação e não mais as nossas, que sufocam, que roubam, as preocupações que fazem a gente chegar num lugar de desespero. Irmão, deixa eu dizer para você o quanto isso é perigoso na nossa vida, porque Mamon quer direcionar a nossa segurança, Mamon quer direcionar o que é ser bem sucedido, Mamon quer ditar as regras de muitas decisões da nossa vida. Mas hoje começa a virar essa chave no nosso coração, irmão. Eu declaro em nome de Jesus que hoje começa a virar, e quem vai ditar, quem vai falar, quem vai verdadeiramente direcionar, aleluia, é a palavra, é a nuvem, é aquilo onde o Senhor mandar. Que o Senhor comece a abrir os nossos olhos hoje, que o Senhor comece a libertar-nos de toda a cegueira espiritual, que o Senhor comece a nos libertar hoje de tudo aquilo que nós não conseguimos ver pelo aprisionamento do dinheiro. Aleluia.